Olá, alunos da disciplina Instalações Elétricas Prediais. Bem-vindos a essa aula. Hoje estudaremos um pouco a respeito dos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, chamados de SPDA. Então nós vamos entender o que são essas descargas, como elas ocorrem e quais são os danos que elas podem causar tanto nas instalações elétricas quanto nas edificações, que são o grande motivo desses sistemas existirem. Eles precisam impedir que esses danos ocorram nas instalações e edificações. Primeiro, para a gente poder começar esse estudo das descargas atmosféricas e do sistema de proteção, precisamos entender primeiro qual é o tipo de problema que existe entre as descargas atmosféricas e as instalações elétricas de maneira geral. Então, como vocês já conhecem, as descargas atmosféricas são correntes naturais de alta intensidade e é um evento, um fenômeno bem aleatório e com capacidade de causar problemas nos sistemas elétricos devido à incidência nos próprios sistemas, como é o caso da transmissão e distribuição, ou até mesmo devido à indução de tensões devido a incidências próximas. E com essas incidências de descargas nas regiões das linhas de transmissão e distribuição, é comum que existam ali sobretensões na casa dos quilovolts nas próprias redes. E isso é problemático por quê? Os próprios isoladores que existem nas redes foram projetados para operar dentro de um certo nível de tensão, para isolar um certo nível de tensão. Quando a tensão fica muito alta, é comum esses isoladores perderem essa capacidade de isolação e acontecer um curto-circuito, que em alguns casos pode ser mantido mesmo após o término da descarga atmosférica. A descarga funciona como uma espécie de início daquela falha e depois a própria tensão da rede pode manter aquele curto-circuito ali até os dispositivos de proteção atuarem. E desse modo, existe uma grande necessidade de estudar essas descargas e proteger esses sistemas. Não só a parte elétrica, mas também as edificações, porque as descargas atmosféricas conseguem causar danos às próprias edificações que abrigam as instalações elétricas que a gente tem estudado. A ideia da proteção contra descargas atmosféricas é fazer a captação dessas descargas, colocando ali pontos de incidência preferencial, de modo que a descarga vai incidir em locais já conhecidos, e a partir daquele ponto de incidência, conduzir a descarga até o solo, onde ela vai ser dispersada no sistema de aterramento, conforme nós vimos na aula passada. E nós temos uma NBR que trata desse assunto de SPDA, é a NBR 5419, dividida em 4 partes. Ela foi atualizada tem um tempo relativamente curto, e as 4 partes dela são bem extensas, trazem muitas informações importantes aí sobre o assunto. Então, nós temos aí parte 1, princípios gerais, parte 2, gerenciamento de risco, parte 3, danos físicos a estruturas e perigos à vida, parte 4, sistemas elétricos e eletrônicos internos à estrutura. Que isso daí nos dá uma boa ideia de como fazer a proteção desses sistemas. As descargas atmosféricas acontecem devido ao acúmulo de cargas elétricas nas nuvens. Como ilustrado aqui nessa imagem, as nuvens carregam cargas elétricas e dentro da própria nuvem essas cargas costumam se dividir, sendo que a nuvem fica polarizada. A parte de baixo dela normalmente negativa e a parte de cima normalmente positiva. De modo também que a maior parte das descargas que acontecem são negativas, devido à proximidade da parte de baixo da nuvem com o solo. Então essa região aqui é muito mais próxima do solo do que a região de cargas positivas. Não que essas cargas positivas nunca estejam presentes em uma descarga, mas devido à questão da própria geometria do problema, do solo com a nuvem, é mais provável que a descarga seja negativa. Mas poderia ter, por exemplo, em uma região mais elevada do terreno, uma descarga da parte positiva para essa região mais elevada. Esse acúmulo de cargas acontece devido à própria dinâmica das nuvens de movimentação e causa uma diferença de potencial entre a nuvem e o solo. Ao redor da nuvem surge um campo elétrico e quanto maior for a quantidade de cargas que essa nuvem armazenou, maior vai ser o campo elétrico. E esse campo pode se tornar intenso o suficiente a ponto da descarga acontecer. E isso aí, ao contrário do que a gente pode pensar numa primeira imagem, acontece por passos, né? Tem várias etapas que vão levar até aquele ponto final ali da descarga elétrica fluindo para o solo. A ideia então é que a princípio a nuvem acumule uma quantidade elevada de cargas e devido ao campo elétrico elevado ao redor dela, esse potencial seja capaz de romper a rigidez dielétrica do ar. Isso significa que uma certa região ao redor da nuvem começa a se tornar ionizada, o ar começa a se tornar ionizado. Ele pode perder ou ganhar cargas elétricas de acordo com a carga da nuvem.
E depois disso, à medida que essa região ao redor da nuvem começou a se tornar ionizada, esse processo se repete na extremidade dessa região. Então se forma ali um canal. A cada microsegundo, aproximadamente 50 metros de ar são ionizados dentro desse canal e ele vai se propagando em direção ao solo. E como ainda não há nenhuma conexão com o solo, esse canal se propaga em várias direções diferentes, formando aquelas ramificações observadas nos raios. Quando ele está próximo do solo, devido à proximidade das cargas elétricas, um canal ascendente começa a surgir no solo. E esse canal tem uma polaridade oposta do canal que está sendo formado ali nas nuvens. Então, de maneira geral, como a parte mais baixa da nuvem é negativa, essa carga negativa começa a fluir por o ar, ganhando aí esse canal, criando esse canal ionizado. Quando esse canal está bem próximo do solo, aquela grande quantidade de elétrons começa a repelir os elétrons do solo, de modo que aquela parte se torna bastante positiva. E aí começa a acontecer um processo contrário. Em vez do ar começar a receber elétrons, o ar ao redor do solo começa a perder elétrons. E aí surge um canal ascendente com polaridade oposta daquele que está descendo. Esses dois canais, devido à força de atração das cargas, vão ser atraídos até se fecharem. Nesse momento que o canal se fecha, é que acontece o fluxo de elétrons do canal ionizado para o solo. Ou seja, a nuvem já colocou naquele canal toda a descarga, toda a carga elétrica que vai fazer parte daquela descarga atmosférica. Quando esse canal é fechado, é que acontece a chamada corrente de retorno, que aí de fato a corrente vai fluir para a Terra a partir daquele canal ionizado no ar. E isso daí vai reunir todos aqueles elétrons que fizeram parte do canal, até mesmo aqueles que começaram a criar caminhos bifurcados, vão fluir para o único caminho que se fechou em relação ao solo. Igual a gente pode ver aqui nesse exemplo. Da nuvem, da parte negativa da nuvem, começa a ser criado um canal de ar ionizado. Cada microsegundo, 50 metros aproximadamente. A partir de certo ponto, esse canal vai se bifurcando, porque ele encontra regiões de ar que estão mais fáceis de serem rompidas, né, da rigidez de elétrica do ar ser mais rompida. E à medida que esse canal se aproxima do solo, ele começa a induzir um canal de descarga ascendente, igual aparece aqui nessa imagem B. No momento que acontece a conexão dos dois canais, essa carga elétrica que estava no canal começa a fluir para o solo. E aí a gente tem a chamada corrente de retorno acontecendo aí da nuvem para o solo. E aqui nós vemos nessas duas figuras a forma de onda típica de uma corrente de descarga. Então, primeiro, essa figura da esquerda apresenta uma forma de onda de corrente no tempo de uma primeira descarga. Isso daqui significa que ela vai acontecer assim que o canal é fechado. A princípio, essa corrente é zero. A partir do momento que o canal fecha, ela vai aumentando e chega um ponto que ela começa a aumentar mais rápido ainda, porque aqueles elétrons que faziam as ramificações começam a se reunir nesse corpo da corrente principal. Então essa característica dela aqui acontece, esse aumento abrupto aqui acontece, e aqui à frente a gente pode observar algo semelhante também, referente a essa questão dos canais bifurcados. O gráfico da direita mostra a curva corrente por tempo de uma descarga subsequente, que pode acontecer caso aquele canal ionizado, antes de ser completamente descarregado para o solo, seja carregado novamente com as cargas da nuvem. Ou seja, no primeiro caso aqui, é uma forma de onda típica de uma descarga que acontece quando ocorre aquele fechamento dos dois canais, ascendente e descendente. A curva da direita acontece depois que essa primeira descarga aconteceu e a nuvem recarrega aquele canal ionizado de modo que ele conduza aquela corrente de descarga outra vez. Então percebam que aqui algumas características em relação a essa corrente subsequente. Ela tem uma amplitude menor, igual que ela está na casa dos 12 kA, aqui ela chega até 30 kA, e ela é mais rápida. Então o pico dela aqui acontece muito rápido, antes dos 5 microsegundos, enquanto aqui o pico só vai acontecer depois dos 10 microsegundos, porque aqui o canal já está formado, enquanto aqui esse canal, apesar de já ter sido formado, a carga elétrica ainda está se acumulando para poder fluir por esse canal em direção ao solo, e aqui ela já começa fluindo em direção ao solo assim que o canal é carregado. Tendo uma ideia como as descargas atmosféricas acontecem e dos danos que elas causam às instalações e edificações, já podemos estudar o SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas.
A ideia, então, é que esse sistema consiga captar as descargas atmosféricas e encaminhá-las para o solo, onde elas vão se dispersar. E eles são compostos por 3 partes principais, que são os captores, os condutores de descida e o sistema de aterramento propriamente dito. Os captores normalmente são hastes com pontas muito bem definidas, de modo a facilitar o acúmulo de cargas elétricas. Aquele canal ascendente que nós vimos, que surge do solo para se conectar com o canal que surge da nuvem, terá um ponto preferencial aqui. Por quê? Devido à geometria desse captor, as cargas elétricas se acumulam na extremidade e vai ser mais fácil o canal ascendente surgir a partir dele, de modo que a descarga vai incidir exatamente em cima do captor. Depois disso, ela vai fluir pelos condutores de descida, que de acordo com a norma têm seus valores mínimos também, e podem ser condutores artificiais, no sentido de que são colocados ali apenas para o fluxo de descargas atmosféricas, ou condutores naturais, que são partes da própria edificação, algum vergalhão ou alguma outra parte metálica da instalação que esteja em contato com o solo. Bom, a gente está vendo aqui nessa figura da esquerda, né? no exemplo de condutor embutido. E por fim temos o sistema de aterramento que nós já conhecemos. É comum, em alguns casos, termos um anel de aterramento ao redor da edificação, porque existe mais de um condutor de descida. No exemplo anterior, na imagem anterior, nós vemos um condutor apenas, mas de acordo com o perímetro da edificação, nós teremos uma certa quantidade de condutores de descida. E é comum, então, que tenha um anel ao redor da edificação ou até mesmo uma malha, igual a gente viu na aula passada. E aqui a gente tem o SPDA completo. A descarga atmosférica incide nos captores, são levadas até o sistema de aterramento pelos condutores de descida e, por fim, ela é distribuída no solo através do sistema de aterramento. Isso daí ilustra bem o funcionamento dessa descarga. A ideia básica do SPDA não é impedir que as descargas aconteçam. Isso é impossível. Eles só vão servir como um ponto preferencial de incidência, de modo a dar um encaminhamento seguro para essa descarga e proteger os arredores, tanto pessoas quanto a edificação. E nós vamos estudar 3 métodos diferentes para sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. O método Franklin, o método gaiola de Faraday e o método eletrogeométrico. Todos eles trabalham com aterramentos que têm baixos valores de resistência. Em alguns casos, não é apenas a resistência que é verificada, mas também a reatância, ou seja, a impedância do sistema de aterramento, de modo a garantir que mesmo para essas componentes de alta frequência que estão presentes nas descargas atmosféricas, esse aterramento vai ter uma boa resposta. Porque ele pode ter uma resposta legal quando a gente está trabalhando com baixa frequência, no caso 60 Hz lá dos curto-circuito, por exemplo, mas quando a gente fala de descarga atmosférica, aquele solo ali, aquele aterramento pode apresentar uma resistência mais significativa. Então é comum fazer um estudo aí com uma frequência mais elevada, né, uma medição com uma frequência mais elevada dessa impedância do solo. E o tipo de estrutura que nós temos na edificação é que vai definir o nível de proteção necessário. Percebam, de acordo com essa tabela que está na norma, que as estruturas com os níveis menores são as que precisam de maior proteção. No caso aqui, estrutura de nível 1 são aquelas instalações de risco, refinarias, postos de combustíveis, usinas de energia e estações de comunicação. Ou seja, as descargas atmosféricas aqui vão ter um potencial muito maior de provocar acidentes significativos. Nível 2, locais públicos, ou seja, que tem concentração grande de pessoas. Nível 3, residências, indústrias. E nível 4, fazendas e estabelecimentos agropecuários com menor condições de risco. E percebam que o SPDA, para esses casos aqui, deve blindar a partir de certo nível de corrente. No caso, se for o nível 4, ele deve blindar correntes a partir de 16 kA. Isso daí está relacionado a esse raio de atração que o componente tem, que o captor tem, de acordo com a corrente de descarga. Normalmente, quanto maior for a corrente de descarga, maior é o raio de atração que aquele captor vai ter, devido à questão de formação do canal, da quantidade de carga presente. Então, ele vai ter uma capacidade de atrair melhor quando as descargas são maiores. Isso significa que uma blindagem que serviu para essa situação aqui, de correntes aí de 16 kA, não necessariamente vai servir para correntes menores. Ou seja, o SPDA fica mais frágil quando a gente fala de correntes menores. Elas vão ter
uma facilidade maior de furar essa proteção do SPDA, exatamente porque o raio de atração dos captores diminui. Isso vai facilitar a incidência dessa descarga em pontos onde a gente não quer que ela aconteça, como é o caso, por exemplo, da própria estrutura da edificação, ou, no caso das linhas de transmissão, os próprios condutores que estão ali levando a energia para determinados lugares. A ideia é que, se é necessário ter uma blindagem melhor, nós vamos nos preocupar mais com essa questão do próprio captor. Ele vai ser considerado como eficiência menor e normalmente a gente vai precisar usar mais captores ou diminuir as áreas ali das malhas de modo a garantir uma atração maior para aquele SPDA. Essa tabela nos mostra a seção mínima dos condutores de descida. De maneira geral, os condutores de cobre são mais usados e eles têm seção mínima aqui de 35 mm², exceto para esse modelo aqui, que já tem a seção mínima de 200 mm². De acordo com o que for utilizado para levar essa corrente do SPDA até o solo, é só consultar a tabela para indicar aí a espessura do condutor. E aqui nós temos as dimensões dos eletrodos de aterramento, que de maneira geral também são de cobre. E aí nós vamos ver que a configuração vai definir como que esse aterramento será feito. Então, no caso, quando fala aqui em encordoado, arredondado maciço, fita maciça, arredondado maciço ou tubo, de maneira geral a gente está falando de malha para esses três primeiros aqui, ou eletrodo, né? Que seria aquela questão das hastes, como nós vimos na aula passada, para esses dois últimos aqui, que são configurações mais rígidas, vamos dizer assim. E aqui já vem a especificação desses condutores também. Então, se for feita uma malha de aterramento, ela tem que ter condutores de pelo menos 50 mm² para garantir essa distribuição da corrente no solo. E se for o eletrodo, 15 mm para arredondado maciço, ou se for um tubo, 20 mm. Isso aí vai permitir a distribuição da corrente no solo. E é possível também escolher a quantidade de condutores de descida de acordo com o nível de proteção que aquele SPDA deve oferecer. Então, quanto menor o nível de proteção, mais crítica é a situação e menor vai ser a distância entre um condutor de descida e o próximo. Ou seja, depois que foi feita a definição dos captores, a gente passa para essa etapa aqui. De acordo com o nível de proteção exigido pela edificação, nós vamos escolher a distância entre um condutor de descida e o próximo para ver a quantidade de condutores necessária para aquela edificação ali. E lembrando que são distâncias máximas, então a gente poderia escolher valores menores do que esse aqui. E de acordo com a norma também é possível que esses espaçamentos de condutores de descida sejam até 20% maiores do que esses daqui, de modo a garantir a proteção. O primeiro método de SPDA que veremos é o método Franklin. Ele considera que os captores conseguem proteger um volume cônico ao redor dele, de modo a impedir que as descargas atinjam aquela região. Ou seja, qualquer descarga que incidiria dentro daquele cone vai incidir preferencialmente no próprio captor, de modo a proteger aquela região ali ao redor dele. E o vértice desse cone coincide com a ponta do captor, igual a gente pode ver aqui nessas ilustrações. O captor foi colocado aqui e a casa ficou dentro daquele cone que ele consegue proteger. O mesmo vale para essa edificação aqui. E esse ângulo que o cone protege vai depender do nível de proteção da edificação. Então, daqueles níveis de 1 a 4 que nós vimos, cada um deles vai ter um ângulo específico para tamanhos diferentes de captores. Exatamente esse ângulo que aparece aqui. E aí, se por acaso alguma parte dessa edificação ficar fora do cone de proteção, é necessário colocar mais captores até que toda aquela edificação fique protegida contra as descargas atmosféricas. E a norma apresenta para a gente esse gráfico que tem as 4 curvas de acordo com o nível de proteção daquele ambiente. Então, para cada nível, para cada tipo de ambiente, eu vou consultar uma curva, e essa curva aqui me mostra qual é o ângulo de proteção de acordo com a altura daquele captor. No caso, se eu quiser considerar, por exemplo, um captor de 20 metros, no ambiente nível 1, ele vai ter um ângulo ali aproximadamente 23 graus de proteção. Então, essa área, esse volume cônico, vai variar de acordo com o ângulo e com o tamanho daquele captor. Essas curvas aqui já mostram o valor do raio da base desse cone de proteção de acordo com o tamanho do captor utilizado e o nível de proteção daquela edificação. Então é só fazer a consulta aqui. No gráfico anterior, aqueles ângulos não ficam tão claros, e esse daqui já traz para a gente de uma maneira um pouco mais específica como que esses
valores aí de raio se comportam. É importante na hora de fazer o dimensionamento do SPDA. E aqui a gente tem um exemplo para a aplicação desse método Franklin. Conhecidas as dimensões do prédio da indústria de manufaturado simples, projete um sistema de proteção contra descargas atmosféricas utilizando o método Franklin. A vista superior da edificação é mostrada a seguir. Admita que a proteção da estrutura é de nível 3. Considerando aqui então a nossa edificação, esse retângulo verde aqui à vista de cima, nós temos a frente dela medindo 72 e a lateral aqui medindo 40 metros. Considerando que a proteção é nível 3, nós vamos verificar naquelas curvas qual é a altura do captor necessária para garantir a proteção de toda a edificação. Notem que nesse exemplo aqui já foi colocado 2 captores, cada um protegendo aqui um círculo com raio de 26,9 metros. É isso aí que a gente precisa chegar então. Qual é a altura do captor necessário para proteger um cone com a base tendo um raio aí de 26,9 metros? Percebam que se fosse um só, seria mais complicado proteger isso aqui tudo. Fazendo divisão em 2, isso já facilita. Se não for suficiente, a gente pode colocar 4 captores, por exemplo, ou até mais, dependendo aí do que a gente obter como resultado. Foi sugerido no exemplo a gente usar 2 captores. Vamos verificar qual é a configuração que vai atender a essa edificação. Então, primeiro, nós temos aqui um retângulo de 36 por 40. Na verdade, são 2, né? Dividindo aqui a edificação ao meio, nós vamos ter 2 retângulos de 36 por 40. Então, vamos fazer a análise de um. O raio de proteção tem que vir pelo menos até a extremidade desse retângulo, até o vértice dele. E aí eu teria aqui um raio de proteção que deve ser calculado. Nós vimos o valor dele lá no exemplo, mas só verificando, né, como nós chegamos a isso. Então temos aqui 36 por 40, essa parte aqui, essa distância aqui é 18, e essa distância aqui é essa distância aqui é 20, e essa distância aqui é 18 metros. Então a gente vai fazer o seguinte, o raio é igual a 18 ao quadrado mais 20 ao quadrado. E aí nós teremos um raio que é igual a 26,91 metros. Ou seja, nós precisamos colocar um captor que proteja uma área, um volume cônico, que tem uma base ali de pelo menos 26,91 metros de raio. Só que olhando naquele gráfico, nas curvas que eu passei para vocês, o maior raio de proteção para o nível 3 é de 22,6 metros. Ou seja, não é possível fazer a proteção de uma área tão grande de acordo com o método Franklin. Seria necessário usar um método diferente ou trabalhar com mais captores. Uma possibilidade que a gente tem aqui é trabalhar com 4 captores. Então, dividindo aqui a região em 4 retângulos, nós podemos colocar um captor no centro de cada retângulo. E agora eu teria aqui essa distância igual a 10 metros e essa distância aqui permanece 18 metros. E o raio que eu preciso ter para garantir essa proteção aqui é igual a 18 metros ao quadrado mais 10 metros ao quadrado, raiz disso aqui tudo. E o resultado aqui é 20,95 metros. Ou seja, nós precisamos agora de um cone que vai ter uma área menor. E essa redução aqui vai garantir que a gente consiga usar o método Franklin para fazer a proteção. Ou seja, se usarmos aí 4 captores, é possível fazer a proteção. E olhando lá nos gráficos, nós temos o seguinte, que por uma altura de 20 metros, no nível 3, nós temos um ângulo de aproximadamente 48 graus. Então, fazendo aqui o cálculo, lembrando que agora nós vimos a edificação de cima, agora eu quero olhar ela de lado, ou de frente, né? Eu vou ter aqui o captor, e ele tem que proteger uma área com um certo diâmetro aqui, com um certo raio. Esse raio nós vimos que tem que ser igual a 20,95 metros. E aí nós vimos, né, de acordo com a tabela, lá com o gráfico, que um captor de 20 metros de altura consegue proteger ali um cone que tem um ângulo de 48 graus. E é esse cálculo que a gente precisa fazer agora. Qual é o raio que esse cone vai ter?
ele tem que ter no mínimo 20,95. E olhando aqui a relação, nós temos então um ângulo, o cateto adjacente e o cateto oposto, que é o raio que a gente está procurando. Vou chamar aqui de raio protegido. O raio protegido, então, de acordo com as relações trigonométricas aqui, pode ser calculado da seguinte maneira. A tangente do ângulo é igual a cateto oposto sobre adjacente. Então, se eu multiplicar o cateto adjacente pela tangente, eu terei o valor desse raio protegido. E esse resultado aqui é de 22,21 metros. Ou seja, eu preciso proteger uma base de 20,95 e, de acordo com o obtido aqui, nós podemos proteger até 22,21. Então está adequado. O captor vai ter uma altura de 20 metros. Então, captor de 20 metros atende a nossa especificação. Além do captor, na verdade, temos que falar que são 4 captores de 20 metros. Além dos captores de 20 metros, a gente tem que ver a questão dos condutores de descida. Eles vão aparecer aqui, levando essa corrente de descarga até o solo. E a pergunta agora é, qual é a quantidade de condutores de descida que nós vamos usar aí para essa edificação? E qual é a distância entre eles? Então, de acordo com o que nós vimos, para o nível 3, nós precisamos de um condutor de descida a cada 15 metros. A ideia então é a seguinte, nós temos aqui 72 metros e aqui também, né, 40 e 40 aqui do outro lado. Ou seja, qual é o perímetro que nós temos aqui? Então o perímetro da edificação é 72 vezes 2 mais 40 vezes 2. Temos aí, então 224 metros. E o número de condutores de descida é igual a 224 dividido por 15 metros, porque é um condutor a cada 15 metros. Então teremos 14,93 condutores de descida, ou, arredondando, 15 condutores de descida. E o condutor de descida, de acordo com o que nós vimos na tabela, deve ter uma seção mínima de 35 milímetros quadrados. Ou seja, 4 captores de 20 metros, vou colocar no plural aqui, né? 4 captores de 20 metros, 15 condutores de descida ao redor de toda a edificação, espaçados aí homogeneamente, e todos eles de 35 milímetros quadrados. O segundo método é o da gaiola de Faraday, que consiste em aplicar a ideia de que o campo elétrico no interior de um condutor é igual a zero. Ele reveste a edificação com cabos, formando ali uma malha ao redor dela, de modo a garantir que qualquer corrente que incidiria na edificação passe a incidir nessa malha que vai levar a corrente até o sistema de aterramento. E esse tipo de sistema de proteção é mais indicado quando nós temos edificações com áreas maiores, ou seja, de modo que aqueles para-raios Franklin vão ter mais dificuldade em fazer a proteção. Vou precisar de um número muito grande de captores para conseguir fazer a proteção desse tipo de edificação. A malha é mais indicada para esse caso. Por outro lado, se o prédio ou a edificação for mais alta, aí o método Franklin costuma ser mais vantajoso, mas vai depender bastante da geometria dessas edificações. E a ideia é criar uma malha captora com condutores normalmente de cobre nus, de modo que eles consigam servir como ponto preferencial para incidência de corrente de descarga, igual os captores fazem, só que aqui de uma maneira mais compacta, vamos dizer assim. Normalmente nós não vamos ter grandes mastros quando a gente estiver trabalhando com o método da gaiola de Faraday, igual acontece lá para o método Franklin. Aqui, como eu falei, o método é indicado para edificações com grandes áreas horizontais, onde a gente precisaria de muitos captores Franklin, de modo que vai ser mais vantajoso usar esse método da gaiola de Faraday. E a cada 8 metros dentro da malha é comum ter um captor auxiliar de 50 centímetros para garantir essa questão da captação de correntes de descarga de forma mais eficiente. E tudo que tiver acima de 30 centímetros da superfície onde a malha se encontra deve ter um captor conectado à malha também. Então, se o telhado lá da edificação tiver alguma estrutura qualquer, uma antena, enfim, qualquer coisa que passe desses 30 centímetros, é necessário colocar um captor para fazer a proteção daquele item, daquele elemento ali que ficou para fora da malha. E aqui nesse exemplo a gente pode ver um prédio sendo protegido pela ideia da gaiola de Faraday. Então existe uma malha na parte superior dele,
com os condutores de descida até aquele anel de aterramento ao redor da edificação, de modo a fazer a dispersão da corrente para o solo. E o método da gaiola de Faraday precisa levar em consideração o nível de proteção da edificação, de acordo com o que nós já vimos, com o tipo de atividade que é desenvolvida ali. E isso daí afeta a largura da malha, a largura do quadriculado dessa malha. Ou seja, dependendo do nível de proteção, eu tenho uma distância máxima entre um eletrodo e outro daqueles que compõem a malha de SPDA que protege a edificação. E uma das dimensões desse quadriculado pode ser até 50% maior do que a outra. Ou seja, a gente vem aqui e define a primeira dimensão e a segunda dimensão pode ser até 50% maior, que ainda vai estar adequada à proteção. E aqui nós temos um exemplo da gaiola de Faraday, onde a gente precisa projetar o SPDA seguindo esse método para a edificação do exemplo anterior. Ou seja, ela é nível 3 e tem 40 por 72 metros. Então vamos ver como é que isso daí vai ficar. Agora vamos fazer a proteção da mesma edificação pela gaiola de Faraday. De acordo com o que nós vimos, uma edificação de nível 3 deve trabalhar com uma largura máxima de 15 metros. Ou seja, o quadriculado, o reticulado, em cima da edificação, deve ter no máximo 15 por 15. De modo que a gente consegue fazer aqui a proteção dessa edificação. Então a lateral dele, a largura e o comprimento, 15 metros. E aí a gente precisa fazer agora o seguinte. Nessa dimensão aqui nós temos 72 metros e nessa daqui nós temos 40 metros. Quantos condutores nós teremos em cada dimensão? Então, primeiro, o número de condutores na dimensão 1, que eu vou chamar aqui a dimensão de 40 metros, vai ser então 40 dividido por 15 metros, mais um condutor no final. Ou seja, eu tenho que fechar a malha. Né? Não é só fazer uma divisão aí pela quantidade de metros que eu preciso ter. Eu tenho que fechar a malha também no final das contas. Né? Imagine, por exemplo, que eu tivesse uma edificação de 30 metros. Aí a gente pensa, não, 30 metros em 15 eu teria só 2 condutores. Então eu colocaria um condutor aqui e um condutor no meio. Mas eu não fecho a malha. Então tem sempre que somar mais um no final. Igual a gente está vendo aqui. Então nesse caso nós vamos ter 3,67, na verdade, 2,67 mais um condutor, 3,67 que a gente arredonda para 4 condutores. E na outra dimensão, nós teremos 72 metros por 15 mais 1, que vai dar aqui 5,8, e a gente arredonda para 6 condutores. Então nossa edificação vai ter 4 condutores aqui nesse sentido, e 6 condutores nesse sentido aqui. E aí fechou a nossa proteção pelo método da gaiola de Faraday. 40 metros por 72 metros. E aí fazendo a divisão aqui eu tenho 3 espaços para 40 metros. O 40 metros dividido por 3 vai ficar inferior aos 15. E 72 dividido pelos 5 espaços que eu tenho aqui também vai ficar inferior aos 15 metros. Então está adequado. A questão dos condutores de descida é a mesma do caso anterior. Porque mesmo que o método de proteção tenha mudado, a questão dos condutores de descida é a mesma. Então o número dos condutores de descida é igual ao perímetro, que é 224, dividido por 15, que é igual a, arredondando, 15 condutores de descida. A mesma coisa. E vamos usar também condutores de 35 milímetros quadrados. Ou seja, nós precisaremos usar aí uma malha com essas dimensões, 15 condutores de descida, todos eles de 35 milímetros quadrados, de acordo com o especificado aí na norma. E por fim temos o método eletrogeométrico, chamado também de método das esferas rolantes, que se baseia na questão do raio de atração para considerar esferas imaginárias que vão ser roladas ali por cima da edificação e verificar se há contato dessa esfera com alguma região que pretende ser protegida. Lembrando que essas esferas aí sempre vão rolar por cima dos dispositivos de proteção, dos captores, de modo a garantir que tudo que ficou abaixo daquela região está protegido contra descargas atmosféricas. Vamos considerar aqui esse exemplo, onde mostra para a gente uma linha de transmissão. Temos as 3 fases em corte e um cabo para-raios, chamado também de cabo guarda, que tem como objetivo fazer a proteção desses cabos condutores aqui. Quando uma descarga atmosférica for incidir em uma região dentro desse círculo, que tem um raio RA, um raio de atração em relação ao cabo para-raios, ela irá incidir preferencialmente em cima do para-raios, ou seja,
qualquer descarga aqui nesse ponto vai incidir no próprio para-raios, de modo que ele vai proteger as fases que estão abaixo dele. Só que nesse caso aqui acontece um problema que é o seguinte: essa proteção dele termina nessa parte aqui, de modo que, se olharmos o raio de atração em relação à fase A, ele ficou fora da área protegida. Então, uma descarga atmosférica que incidiria nesse ponto aqui tende a incidir na fase A, e o cabo guarda não vai ser capaz de fazer a proteção. O mesmo vale para a fase C, tem uma região aqui onde não há proteção para ela. Para resolver esse problema, poderia ser colocado um segundo cabo para raio, de modo a afastar os dois, colocar mais para a extremidade desse sistema e fazer a proteção das três fases ao mesmo tempo. E a gente consegue observar aqui que a ideia é como se a gente tivesse uma esfera que veio rolando aqui pelo chão, né, com um raio de atração, ou seja, qualquer descarga que incidiria dentro dessa região já vai para o solo, então não é um problema para o sistema. Então essa esfera com raio ARA, que é o raio de atração, vai ser rolada aqui dentro dessa região, e a parte protegida é aquela que ficou debaixo dessa esfera. A grande vantagem de aplicar o método eletrogeométrico é para quando nós temos edificações com estruturas mais complexas. Igual para aquele exemplo, para os dois exemplos que nós resolvemos, a estrutura tinha um formato de um prisma. Então ela era bem simples de ser protegida. Para estruturas mais elaboradas, que vão ter trechos ali para fora daquela proteção que a gente estabeleceu, é interessante trabalhar com esse método eletrogeométrico e posicionar os captores nos pontos de interesse, de modo a garantir que tudo que está abaixo daquela área ali que a esfera rolou é protegido por esses captores. Como nesse exemplo aqui, considerando uma edificação que tem apenas um captor. A esfera rolante que passou por aqui, gerando esse percurso, tem um raio de atração que depende do nível de proteção da instalação, da edificação. E aí, quando ela chegou aqui nas proximidades do captor, ela tocou o captor nesse ponto, e aí ela passou aqui por cima, gerando essa região protegida aqui embaixo. Então, tudo que está aqui embaixo, se tivesse uma região maior, inclusive, aqui, uma edificação maior, ela estaria protegida contra descargas atmosféricas devido a esse captor que foi colocado aqui. Ou seja, a ideia dos captores não muda muito. É só mesmo uma questão de interpretar como que esses captores vão fazer a proteção aí do nosso sistema ou da nossa edificação. E aqui a gente tem um exemplo também onde foi feita essa proteção usando o modelo eletrogeométrico, considerando aqui esferas com raio de atração e os captores nos pontos específicos que aparecem aqui indicados pelas setas. Então essas esferas nunca vão tocar a edificação, elas sempre vão passar por cima dos captores, e aí a gente sabe que aquela edificação está protegida contra as descargas atmosféricas. E eu vou deixar essa atividade aqui para vocês me entregarem na próxima semana, no dia 26/11, até meia-noite, até 23h59. E aqui vocês vão ter que fazer o projeto de um SPDA, utilizando aquela filosofia Franklin e a filosofia da gaiola de Faraday, que nós vimos na aula de hoje. Então eu passei aqui as medidas do galpão, ele tem 10 por 15, 7 metros de altura, destinado ao tingimento de couro. Então vocês vão ver em qual nível de proteção que esse galpão entra e vão escolher os captores, vão escolher as distâncias da malha da gaiola de Faraday, a distância entre os condutores de descida, basicamente o que eu fiz aí nos exemplos da aula de hoje. E lembrando que naquele trabalho que eu passei para vocês me entregarem no último dia de aula, vocês precisam também fazer o dimensionamento de um SPDA. Então vocês já têm todo o conhecimento necessário para finalizar aquele trabalho. Então nas nossas próximas 2 aulas, os conteúdos já não têm relação com esse trabalho. Vocês já podem concluí-lo, mesmo ele sendo lá para o dia 10 de dezembro. E aí eu vou ficar disponível para conversar com vocês via fórum, via chat do AVA, via e-mail para tirar as dúvidas. E a gente vai conversando tanto sobre o trabalho quanto sobre esse exercício que eu vou deixar aqui para vocês. E hoje eu vou ficar online no período da aula, vou ficar entre 9 e 10h30, 10h40. Vou ficar aqui esperando. Se alguém precisar conversar alguma coisa comigo, tirar alguma dúvida, tem um link aí disponível pelo Google Meet, que a gente bate um papo também. No mais, bons estudos para vocês e nos vemos em breve.